da tela. Boa noite. Se acontecer alguma coisa de interrupção, vocês tentem falar aqui, que eu vou estar prestando atenção nos slides, tá? Só para lembrar, então, na aula de hoje a gente vai desenvolver um pouco mais a questão da solução do potencial degrau, né? A gente mostrou já um pouquinho na aula passada o que é o potencial degrau, né? Hoje eu vou fazer a solução da equação de Schrödinger independente do tempo para os dois casos físicos que a gente vai analisar. O potencial degrau tem esta cara aqui, né? A gente tem duas regiões físicas, uma delas o potencial é nulo, a energia potencial é nula, a gente está chamando de região 1, e uma outra região onde o potencial é constante, chamada, a gente denominou por o zero, certo? Mas nas duas regiões, na região 1 e na região 2, o potencial, a energia potencial é nula ou uma constante, né? Bom, na primeira região, como eu já tinha conversado, né? Como na região 1 ela é uma partícula livre, o potencial é nulo, né? A gente já sabe a solução. É uma combinação de duas ondas planas, né? Uma onda plana andando para a direita e outra para a esquerda, né? Então tem uma onda incidente, representada por esta onda plana, onde o sinal é mais K1, né? K1 é o número de onda na região 1. E uma onda que a gente depois vai associar com uma onda refletida, né? Que está andando para a esquerda, em direção esquerda, meu eixo positivo dos X aqui, né? Então a gente já sabe as soluções, né? Ondas planas, incidentes e refletida, o número de onda quadrado na região exatamente proporcional à energia, né? Até a gente analisou em detalhes a questão da degenerescência dessas duas soluções na aula passada, né? Na região 2, como um potencial não nulo, eu vou ter que resolver então a equação de Schrödinger, né? Aqui já está numa forma mais simplificada, né? Uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, né? Onde o termo constante K aqui agora é K2, né, quadrado, na segunda região. Agora, como o potencial é não nulo, o K2 quadrado, o número de onda ao quadrado nessa região 2, depende da diferença entre E e o zero. Ou seja, depende das condições iniciais que vão me dizer se o E é a energia mecânica, né, do sistema é maior ou menor que o valor, o zero do potencial, da energia potencial. Tem dois casos, né? Então, o primeiro caso onde E é maior que o zero, ou seja, a energia mecânica é maior que a energia potencial na região 2, né? Isso é análogo clássico, né? Lembrando que na física clássica a energia cinética, né, o T, energia cinética é a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial. Então, se E é maior que o zero, ou seja, se E é maior que a energia potencial, a gente está, no caso, numa região classicamente permitida, né, onde a energia cinética é positiva definida. Então, aqui a gente está fazendo um análogo clássico, né, de partícula entrando numa região com certa energia potencial, que no caso aqui é constante, né? Bom, a solução do movimento, vocês conseguem ver aqui que neste caso, quando a energia é maior que o zero, o K2 quadrado é maior que zero, claro, né? Então esse termo que está aqui é maior que zero, e a equação de movimento é a equação do oscilador harmônico, ou mesmo a solução original que a gente tinha para a partícula livre quando o potencial era nulo, né? Então a única coisa que vai mudar aqui é o número de onda correspondente, né? Então aqui a gente tem K2 quadrado positivo, então o tipo de solução a gente já sabe, né? Uma superposição de ondas planas, né? Claro que agora com o número de onda K2, né? E o K2 vai depender da diferença entre a energia mecânica e o potencial, a energia potencial, o zero, né? Uma onda plana andando para a direita e uma onda plana andando para a esquerda. Claro que a gente tem a onda plana andando para a direita, vai ser associada à onda transmitida nesse potencial degrau, né? Depois a gente vai analisar as densidades de probabilidade, né? As probabilidades de encontrar partícula na região 2, né? A gente vai mostrar como é que ela funciona. E vamos calcular os coeficientes de transmissão e reflexão também. Mas, a princípio, a onda andando para a direita com o número de onda K2, a gente está associando ela com a onda transmitida, né? E aqui a gente tem uma solução, como a gente está fazendo uma solução geral de uma equação diferencial, né? A gente tem uma segunda solução que representa uma onda plana vindo da direita para a esquerda, né? Está lá indo para a esquerda, que no nosso caso não faz sentido físico, né? Porque a gente tem ondas incidentes, uma partícula incidente da esquerda para a direita, ou seja, à esquerda da origem, então vindo a minha partícula representada por essas ondas planas, né? Então, essa solução para aqui, para nós, não é física, né? Então, a gente vai impor que o coeficiente associado é zero, né? D igual a zero.
porque a gente não tem ondas vindo da direita para a esquerda, né? Não tem ondas incidindo na região positivas de X, né? Então a gente fica só com a onda transmitida, que é dependente do número de onda K2, né? E aí a solução na região 2, que eu chamo de φ2, né? É só uma função que depende, periódica, né? Porque aqui tem um exponencial complexo, tem uma combinação de sinus e cosseno, periódica, onde o número de onda é o K2, né? Então aqui é a representação gráfica, né? O E é maior que o V0. Na física clássica, aqui a diferença entre essas duas energias, né, é a energia cinética da partícula. O que está acontecendo, ela tem uma energia cinética original e depois ela fica com uma energia cinética menor ou velocidade menor devido à atuação do potencial. Como vocês viram, nós temos aqui 3 coeficientes a determinar, né? A gente tem o coeficiente A, B na região 1 e nós temos o coeficiente C a determinar na região 2, né? Eu já tinha comentado que os parâmetros, né, os coeficientes vão ser determinados a partir da continuidade da função de onda e a sua derivada nas regiões de interface, né? No caso aqui, eu tenho uma descontinuidade no potencial, né? O potencial tem uma descontinuidade em x igual a 0. Mas a minha função de onda, para ser solução da equação de Schrödinger independente do tempo, né, ela tem que ser uma função contínua, né, nessa interface. Então, que ela seja contínua mesmo na região onde eu tenho descontinuidade do potencial. Então, eu vou impor para obter os parâmetros A, B e C, continuidade da função, em x igual a 0, e a continuidade da derivada da função de onda na interface x igual a 0. Então, ambas têm que ser contínuas na descontinuidade da energia potencial, que é a origem. Para fazer isso, ainda para impor as condições de continuidade, eu preciso calcular para vocês aqui a derivada da função de onda na região 1 e na região 2, né? Então, nós tomamos as ondas planas, fazemos as derivadas. A derivada das ondas planas na região 1, basicamente, vai dar a própria exponencial, né? A menos dos argumentos IK1, que só diferenciam por sinais, né? Então, eu posso fatorar IK1 e o sinal aqui está correspondendo ao sinal do K, né? A onda incidente é mais e a onda refletida é menos. Na região 2, a gente só tem uma exponencial complexa, então a derivada é trivial, essa daqui, né? Agora a gente vai aplicar as condições de continuidade, né? Condição de continuidade para a função de onda implica que a função ψ1 e ψ2 tem que ter o mesmo valor em x igual a 0. Então a ψ1 em 0 tem que ser igual a ψ2 em 0. Estou falando ψ, mas é φ, né? φ1 em 0 é igual a φ2 em 0. Se a gente for aqui na solução, né, e colocar x igual a 0, né, a gente tem basicamente as exponenciais vão dar 1, a gente tem a mais b, e a mesma coisa na segunda solução, que vai dar quando x igual a 0, isso vai dar a constante c. Então a condição de continuidade para a função, né, em x igual a 0 dá essa relação dos parâmetros, né, dos coeficientes, né, a mais b tem que dar c. A continuidade da derivada primeira, a φ1' em 0 tem que ser a φ2' em 0. Tá? Então aqui estão as derivadas calculadas em x igual a 0. Do lado esquerdo aqui, a gente tem IK1, né? IK1 e os coeficientes A menos B. E no lado direito, a gente tem IK2, o coeficiente C. Então aqui são as duas condições de continuidade para a função e para a sua derivada. Que dão as relações, né, entre os coeficientes, né? A, B e C. Em geral, a gente tenta escrever, fazer todo o algebrismo, né, a álgebra, de maneira que a gente consiga escrever dois desses, porque aí tem 3 coeficientes a determinar, a gente sempre tenta escrever 2 deles em termos de 1, que em geral a gente escolhe como sendo o parâmetro A. E é o que eu vou fazer agora aqui, tá? Então eu vou combinar essas duas equações e tentar obter quanto é que é os coeficientes B e C em termos do A. Começando com essa primeira equação, eu consigo ver aqui que B pode ser escrito em termos das diferença C menos A, né? Substituo B igual a C menos A na segunda equação, ou seja, aqui onde eu tenho B, perdão, eu coloco C menos A. Quando eu faço isso, eu fico com uma equação que se relaciona C e A, basicamente. Apenas C e A. Então, basicamente, eu vou escrever C em termos de A, né, quando eu faço essa substituição. Então, aqui C, eu consigo mostrar, né, que C, como está aqui, né, é a razão K1 sobre K2, A menos B, exatamente essa equação aqui, né, isolando C, né, tem
Os Is cancelam, K1 sobre K2, a diferença de A menos B. Agora eu substituo no lugar de B, C menos A. Aqui aí eu vou ter 2A menos C aqui. Bom, vou fazendo o algebrismo, não é necessário mostrar tudo aqui. Mas eu vou ter então C escrito basicamente em termos de A, né? Certo? Eu consigo mostrar então que C sobre A vai poder ser escrito só em termos dos números de onda K1 e K2. Né? Vocês conseguem ver aqui, né? Quando eu isolo C em termos de A, isso vai ficar só em termos dos números de onda. Né? Então aqui eu tenho C sobre A é 2K1, K1 mais K2. Né? Lembrando que B está relacionado com A também. Né? Se eu dividir ambos os lados por A, eu vou ter que B sobre A é C sobre A menos 1. Tá aqui, certo? E como C sobre A acabei de calcular quanto é que é, né? Tá aqui. Eu consigo mostrar também que a B sobre a razão do parâmetro B sobre A, também é escrito em termos dos parâmetros, dos números de onda K1, K2, K1 na região 1, K2 na região 2. Né? E, inclusive, esses coeficientes aqui são reais. Né? C sobre A e B sobre A não tem números complexos aqui, são parâmetros puramente reais, né? Reais puros. Né? Certo? Então, o problema aqui, basicamente, se restringe a ter uma onda incidente, eu tenho uma parte que é refletida e uma parte é transmitida. Né? Para a gente calcular os coeficientes de transmissão e reflexão, a gente vai precisar calcular primeiro e interpretar, né, os fluxos de probabilidade ou correntes de probabilidade que a gente estudou quando a gente derivou a equação da continuidade, né, a partir da equação de Schrödinger. Né? A gente mostrou que a função de onda obedece uma equação de continuidade, que a interpretação é que, em analogia com fluidos, né, corresponde à conservação da probabilidade localmente. Então a gente vai ter esses casos, então a gente vai ter que calcular quem são as três correntes, né, ou três fluxos. Né. A gente tem um fluxo de partícula incidente, ou seja, um fluxo de probabilidade incidente associado com a partícula incidente, que é a onda plana com número de onda K1, né? Só para lembrar como é que a gente calcula a corrente de probabilidade, né? A gente definiu na aula passada, retrasada, a corrente de probabilidade, no caso unidimensional, né? A J de X, né? É a constante H cortado sobre 2IM, né? E este produto aqui, né? Com o preço conjugado da função de onda, derivada da função de onda, menos a função de onda multiplicada por derivada em posição, né? Que é ambas em posição. Espaciais, né, do complexo conjugado da função de onda. Então, eu consigo calcular um fluxo de probabilidade associada à onda incidente, cujo número de onda é K1 e ela está representada por uma onda plana. Eu vou calcular explicitamente para vocês quanto é que é a corrente de probabilidade, ou fluxo, né, para a onda incidente. Né. Aqui. Então, aqui explicitamente a gente tem a constante, H cortado sobre 2IM, e aqui, como eu conheço a função de onda, essa constante A multiplicada pela exponencial complexa, né? Eu vou calcular aqui explicitamente para vocês cada termo, né? Então, eu tenho a psi-estrela. Então, tomo o complexo conjugado desta criatura. Então, eu vou ter que trocar o sinal do I. Está aqui, ó. O A está com estrelinha. E troquei o sinal do I aqui na onda incidente. Multiplicado pela derivada de φ relativo a x. Então, derivo isso em relativo a x. Dá ela mesma menos do IK1. Né? Tá aqui. Menos a própria função, tá aqui, função de onda incidente. E a derivada do psi-estrela, né? Ou seja, a derivada dessa criatura aqui, dá esta quantidade, né? Da própria função, mas no estrela o sinal aqui é negativo, né? Menos IK1, eu tenho menos IK1. Então aqui eu estou calculando explicitamente, usando a definição de densidade a definição de corrente, né, de probabilidade, ou fluxo de probabilidade, na equação de continuidade. No caso da onda incidente, a gente conhece a corrente incidente, né, associada à partícula incidente. Certo? Se vocês olharem aqui, claro, tem que fazer as continhas, né, mas basicamente vocês conseguem ver que isso é H cortado sobre M. Os Is cancelam, né, esse I daqui de baixo cancela com os Is que aparecem aqui em cima corretamente, né, e
esses dois termos vão se somar, então eu vou ter o cancelamento do 2, e basicamente sobra só o K1, né, que está aqui nos dois termos. Né? Lembra que aqui vai dar um mais, né? Tem um mais aqui, né? Os is cancelam. Eu tenho basicamente A estrela vezes A, que é módulo quadrado de A. Posso assumir no caso geral, onde o coeficiente A pode ser um coeficiente complexo. Né? Então eu tenho A estrela vezes A é módulo de A quadrado. O K1, que está aqui explicitamente, e o que sobrar, sobrou. Né? Então aqui eu consigo escrever a corrente de probabilidade associada a onda plana incidente. Tá? É proporcional ao número K1 e ao coeficiente de módulo quadrado do A, que é um dos parâmetros que a gente tem que determinar. Inclusive a gente já determinou ali o C e o B em termos do A. Para a onda refletida, que é a onda plana voltando, né, com menos K1 de momento, né, menos K1 da portada de momento, nós podemos calcular de novo, pelo mesmo procedimento que eu fiz aqui, qual é que é a corrente de probabilidade associada à onda refletida. Né? Mesmo procedimento, né? Tem que tomar o complexo conjugado dela, calcular as derivadas, exatamente como eu fiz. O procedimento é o mesmo, né? Vocês conseguem ver que a menos da troca do sinal, né? O procedimento é o mesmo. Que eu vou obter o mesmo, é parecido com o que eu obtive para a corrente para a onda incidente. Né? Eu vou ter H cortado sobre M, que é o mesmo constante que sobra aqui. Né? O K1, que está aqui explicitamente, né? E, claro, o coeficiente que eu tenho aqui é B estrela B, que é módulo quadrado de B. Então, aqui eu tenho a corrente de probabilidade associada com uma onda refletida. Né? E eu ainda tenho uma onda transmitida, né? Na região 2. E também nós vamos calcular agora a corrente. Lembrando que nesse caso aqui, independente se eu estou na região 1 ou região 2, a densidade de probabilidade, que é o psi quadrado, que no nosso caso para sistemas conservativos é igual ao φ quadrado, né? A densidade de probabilidade no nosso caso, como eu estou com partícula livre, né, ou sujeito a potencial constante, a densidade de probabilidade é independente do tempo. Né? Então, quando eu for analisar esse caso particular para esse caso da potencial de grau na equação de continuidade, lá onde eu tenho a derivada temporal da densidade de probabilidade, aquele termo é nulo. Né? Então, basicamente, eu tenho só a taxa de variação espacial das correntes igual a zero. Né? Mas eu vou analisar agora esse caso. E, finalmente, aqui a gente tem a onda transmitida, né? Tem esta carga, que depende do coeficiente C, e número de onda K2, né? Mesmo procedimento, só que aqui tem um detalhe, né? Tem um detalhe que agora o número de onda é diferente, né? K2, mas o procedimento de obter é a mesma coisa, né? Então, a corrente associada à onda transmitida é a mesma constante, né? H cortado sobre M, o número de onda, que aqui no caso mudou o número de onda, né? O número de onda na região 2 é o K2, e o coeficiente ao quadrado, vocês conseguem ver aqui que eu tenho C estrela C, né? Isso dá módulo de C quadrado, assumindo que os coeficientes todos A, B, C podem ser complexos. Né? E aí, finalmente, chegamos na definição, né, dos coeficientes de reflexão e transmissão, certo? O coeficiente de reflexão ele é definido como a razão, módulo, né, da razão entre a corrente de probabilidade refletida e a incidente. E o coeficiente de transmissão, de maneira similar, é módulo, então, da razão da corrente de probabilidade da onda transmitida pela onda incidente. Basicamente, os coeficientes de transmissão e reflexão são razões das correntes de probabilidade, né, que são fluxos de probabilidade, tanto para a onda refletida quanto para a transmitida, medidas a partir da corrente de probabilidade associada com a onda incidente, né? Certo? Como a gente calculou já essas três correntes, né, a gente consegue calcular agora explicitamente quem são esses coeficientes. Né? Ou seja, basicamente, eles dão uma probabilidade da onda ser refletida ou transmitida, basicamente, esses coeficientes. Né? Eles são adimensionais. Né? E vamos lá. Então, no caso físico que a gente está calculando aqui, o primeiro caso, que é o análogo clássico, né? A gente está com uma energia maior que o zero, né? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o coeficiente de reflexão é a corrente refletida pela corrente incidente. Ó, aqui está refletida, ela depende do parâmetro B quadrado, número de onda K1, e a incidente A quadrado K1. Quando eu faço a razão desta por esta, vocês conseguem ver que só sobra a razão de B sobre A módulo quadrado, né? Módulo quadrado da razão B sobre A.
Vejam bem, aqui, usando as condições de continuidade, nós já calculamos quanto é que é B sobre A, né? Da condição de continuidade, basicamente. Ó. B sobre A, né? B sobre A, é só dependente do número de onda, né? K1 menos K2, K1 mais K2. Né? Então, a gente consegue calcular explicitamente, e é uma função real aquilo aí, né? B sobre A é real, então basta tomar o quadrado, né? Não tem de tomar número, uma conjugação complexa nesse caso aqui. Tomamos ao quadrado. Vocês conseguem ver que o coeficiente de reflexão vai depender da relação entre o número de onda K1 e K2, né? Que basicamente tem a ver com o valor da energia mecânica e do valor do potencial, né? K1 depende da energia, K2 depende da diferença entre o potencial e a energia mecânica, né? Então, basicamente, o coeficiente de reflexão vai ser dado pelas condições iniciais, né? E qual é o valor do potencial constante? Zero, né? Basicamente. O coeficiente de transmissão, aí muda um pouquinho, né? Porque a gente vai calcular a razão da corrente transmitida pela incidente. A transmitida está aqui, só que os números de onda são distintos, né, na transmitida comparado com a incidente que é K1. Né? Mas igual, basicamente vai sobrar a menos da razão dos números de onda a razão dos módulos quadrados dos coeficientes. Né? Tá aqui, né? K2 sobre K1 e os coeficientes correspondentes C e A, né, no incidente, módulo quadrado. C sobre A também nós calculamos via condições de continuidade, né? C sobre A é 2K1 dividido por K1 mais K2. Né? Elevamos ao quadrado isso, multiplicando por K2, K1, que está aqui, né? A gente consegue obter explicitamente o coeficiente de transmissão. De novo, igual ao coeficiente de reflexão, ele é não nulo e depende dos números de onda, né? Que vem das condições iniciais, né? Lembrando que o coeficiente de transmissão, no caso clássico, né, é 1. Eu tenho a partícula ali, ela está entrando numa região permitida classicamente, ela vai só diminuir de energia cinética ou de velocidade e vai continuar o seu movimento. Né? Então, no caso clássico, eu esperaria que o coeficiente de transmissão é 1 e reflexão. Não existe essa reflexão. A reflexão de partícula não existe em mecânica clássica, né? Só transmite. No caso físico, esse daqui. Né? Aqui não, então a gente vai ter uma parte refletida e uma parte transmitida e tudo vai depender das condições iniciais na forma dos números de onda. A soma aqui, né, dos dois coeficientes, reflexão e transmissão, eu posso mostrar explicitamente, né, usando as expressões de R e T, que isso vai dar 1. Tá? Então a soma da reflexão, ou seja, a probabilidade de reflexão e transmissão das ondas tem que dar exatamente 1. Então, a onda plana que incide, uma parte vai ser refletida e uma parte vai ser transmitida, de maneira que a probabilidade total, né, de reflexão e transmissão seja a unidade. Né? Isso é sempre verdade aqui, porque isso aqui é uma consequência da conservação de corrente. Né? Como eu estava falando para vocês, né, essa é a equação da continuidade, caso geral, né, mostrou que para qualquer função de onda, a derivada temporal, a taxa de variação temporal da densidade de probabilidade, que no nosso caso é independente do tempo, né? Mais a variação espacial da corrente de probabilidade, isso é zero. Então, no nosso caso aqui, este termo primeiro é nulo, porque a densidade de probabilidade é independente do tempo, é os estados estacionários, né? A gente mostrou. Significa que no nosso caso, independente na região 1 e na região 2, a taxa de variação espacial da corrente de probabilidade é zero, e significa então que as correntes de probabilidade são constantes, né, espacialmente. Né? Para qualquer x, as correntes associadas têm que ser conservadas. Né? É uma quantidade conservada espacialmente. Né? O que quer dizer isso do ponto de vista das nossas correntes nas duas regiões? Né? Eu tenho uma corrente incidente, chega na região de descontinuidade do potencial, e eu tenho a ocorrência de reflexão e transmissão. Cada uma desses fenômenos, a transmissão e reflexão, tem uma corrente associada. Por conservação da corrente espacialmente, né, da corrente de probabilidade espacialmente, eu sei que a corrente incidente, que é a corrente da partícula incidente, tem que ser igual à soma das correntes transmitidas e a refletida. Tá? Então, como as correntes têm que ser conservadas na região de interface, automaticamente isso vai respingar como consequência aqui a soma das razões R e T
vai dar exatamente 1 por conservação. Então não é mistério porque que a soma dos coeficientes RT e de reflexão e transmissão são exatamente 1. É uma consequência aqui no caso da conservação de probabilidade, de corrente de probabilidade. Né? A corrente tem que ser conservada aqui no caso de sistemas estacionários. A corrente incidente tem que ser igual à corrente transmitida mais a corrente refletida. E automaticamente isso respinga nos coeficientes. Né? Certo. Outra coisa interessante aqui, né, que a gente tem, no caso do potencial degrau, né, a gente tem uma probabilidade diferente de zero, né, que é o R, né, da partícula ser refletida. Isso não tem análogo clássico. Né? A física clássica, para esse caso ali, onde a partícula está andando para a direita com a energia mecânica maior que a potencial, né, ela vai só embora. Ou seja, só transmitida, não se fosse onda. Né? Aqui não, uma parte é refletida. Né? Esse fenômeno não tem análogo clássico e aparece aqui nessa região de interface, né? Quando eu chego no potencial degrau. O que eu vou fazer agora é fazer algum exemplo para mostrar para vocês como é que é a cara, né? Qual é que é o comportamento da densidade de corrente, né? O psi quadrado ou o φ quadrado, nas duas regiões, e a gente vai ver o que está acontecendo. Né? Lembrando que a densidade de probabilidade vai nos dar a probabilidade de encontrar partícula em alguma região espacial dentro dessas duas regiões. Né? Claro que a gente fez a conta geral, mas eu vou fazer um caso particular só para a gente ter ordens de grandeza. Né? Então, eu vou fazer um caso particular para potencial degrau, energia maior que o zero. Né? Para este caso aqui, onde o momento da partícula 1 é o dobro da partícula 2. Basicamente, essa energia cinética de incidência é o dobro da de saída. Basicamente isso. Como os momentos estão relacionados aos números de onda, né? O momento é h cortado k, né? Isso vai implicar, então, numa relação entre os números de onda, né? Da partícula 1 na região 1, perdão, o número de onda da partícula na região 1 e o número de onda da partícula na região 2, né? Então, K1 é 2K, K2. Por que eu estou falando isso? Que aí eu consigo calcular explicitamente, analiticamente, né, quais são os valores dos coeficientes. Né? Então, o B sobre A, coeficiente B sobre A, aqui, né, é K1 menos K2, dividido por K1 mais K2, mas com K1 igual ao dobro do K2. Né? K1 menos K2, K1 mais K2, substituindo K1 por 2K2, está aqui, isso dá 1/3. Né? Dá 1/3 a razão B sobre A. Aqui é C, né? C sobre A. C sobre A também nós sabemos quanto é que vale, né? É 2K1 sobre a soma de K1 mais K2. 2K1 mais K1 é 2K2 e a soma, né? A soma do K1 mais K2 com K1 dobro de K2. Que explicitamente a gente vai encontrar, então, 4/3. Né? Então, B sobre A, os parâmetros B sobre A dá 1/3 e C sobre A dá 4/3. Claro que a soma do B sobre A com o C sobre A tem que ser consistente com 1, né? Normalizada a função de onda. E, claro, a gente sabe que a soma de T e R dá 1 neste caso. Né? Com isso, como eu sei as relações entre os coeficientes B e C em termos de A, né? E sabemos que a soma dos coeficientes T e R são 1, agora a gente pode escrever explicitamente a função de onda nas duas regiões, né? A esquerda e a direita da origem, em termos apenas do coeficiente A. Né? Lembram que B e C estão escritos em termos de A. É 1/3 de A, B é 1/3 de A, C é 4/3 de A. Então, na região 1, a gente tem as ondas planas incidente e transmitida, né? Está aqui explicitamente. Só que agora o A e o B estão, eu fatorei o A, né? O B está escrito em termos de A, ou seja, 1/3 de A. E o C, aqui na região 2, né, uma onda plana andando para a direita, né, onda transmitida, né, também escrito em termos de A, né, B é 4/3 de A. Então aqui está uma função de onda completa, a φ de x, nas duas regiões físicas, onde eu já construí por continuidade. Né. Vocês conseguem ver aqui claramente, por construção, né, como a gente impôs condição de continuidade, vocês conseguem ver que em x igual a 0, o valor da função é exatamente o mesmo. Né? Em x igual a 0,
né? A gente tem 1 mais 1/3 aqui, né, que dá 4/3 de A, e o valor da psi é exatamente a mesma na interface, e a mesma coisa se vocês fizessem para a derivada, né? A gente impôs que a derivada fosse contínua em x igual a 0. Então, as condições de continuidade garantem que a função de onda, para representando a partícula entrando no potencial degrau, está completamente contínua até a derivada segunda, que é o que entra na conta, na equação diferencial da equação de Schrödinger, independente do tempo. Bom, aqui a gente tem a função de onda nas duas regiões. O que a gente vai fazer agora é calcular a densidade de probabilidades, a probabilidade de encontrar a partícula em alguma região espacial x, né, unidimensional. Para fazer isso, a gente tem que tomar o módulo quadrado da psi, né, nas duas regiões. Lembrando que aqui a gente tem um problema, como a gente tem tanto na região 1 quanto na região 2, as funções de onda são funções de variável complexa, na verdade, funções complexas de variável real, né? Porque aqui eu tenho uma soma de exponenciais complexas e aqui eu tenho uma exponencial complexa que só difere pelos números de onda, né? Então aqui tem que ter um cuidado quando eu for calcular o módulo quadrado, principalmente neste caso aqui que eu tenho uma soma de duas funções complexas, né? Uma exponencial e 1/3 da exponencial negativa ali em cima. Então, no caso que aparece isso, quando eu tenho que tomar módulo quadrado, né, de somas de funções complexas, a gente sabe que se eu tenho duas funções complexas, de maneira geral, que é o caso particular esse daqui, né? Se eu tenho duas funções complexas, uma f de x e uma g de x, ambas complexas, né, de variável real, que é o x, né? Se eu tenho uma soma, eu vou chamar de s de x, o módulo quadrado dessa soma, né, módulo quadrado de s de x, que é o módulo quadrado da soma, é calculado dessa maneira, né? Como é para números reais, vai funcionar para funções complexas também, né? Funciona para números complexos, funciona para funções complexas também, né? Eu pego o complexo conjugado da soma das duas funções, multiplico pela soma das duas funções, abro, claro, os quadrados, porque o complexo conjugado vai me dar f estrela mais g estrela, então eu vou ter f estrela mais g estrela multiplicado por f mais g, eu vou ter 4 termos, né, dependente das multiplicações das funções, né, estrela e sem estrela. Eu consigo mostrar então claramente que quando eu faço os produtos, né, eu vou ter dois termos que são iguais aos quadrados das funções, módulos quadrados das funções complexas f e g, e os termos mistos, dois termos mistos, né, vai ser igual a 2 vezes a parte real do produto f g estrela, certo? Esse é o caso geral quando eu tenho somas e as funções que eu estou somando são complexas e eu quero calcular um módulo quadrado. Feito isso, eu consigo já calcular o módulo quadrado da φ, né, nas duas regiões. Tá? Eu vou começar com a região 1, que eu necessariamente tenho que tomar um módulo quadrado de uma soma de duas funções complexas. Uma delas, que vai fazer o papel da f, né, é a i na k1x, e mais uma segunda função complexa, que é 1/3 e na menos k1x. Então, essa vai fazer o papel da f, e esta aqui vai fazer o papel da g, módulo quadrado. Vamos usar esta equação aqui, que me dá quanto é que é o módulo quadrado da soma, né, de duas funções complexas. Vamos lá. Módulo quadrado da f é o módulo quadrado dessa função exponencial, né? Basicamente vai dar 1, né? 1. Módulo quadrado da segunda, o módulo quadrado da exponencial é 1 e o quadrado do 1/3 vai dar 1 nono. Aqui 1. Agora o termo diferente, isso aqui é 2 vezes parte real, isso aqui é parte real, do produto fg estrela, ou seja, esta multiplicada pela g estrela, que seria o complexo conjugado dessa segunda aqui, tá? Que está aqui explícito. 1/3, né? 1/3. E quando eu tomo o complexo conjugado da segunda, aqui troca o sinal, né? Eu vou ter mais ik1x. Então, no produto da f com a g estrela, aqui em cima eu vou ter 2 vezes ik1x, que elas vão ter o mesmo sinal, né? Quando eu tomo o complexo conjugado na segunda função g. Né? E 1/3 é o 1/3 que já estava ali na g. Né? Basicamente, então, aqui eu tenho uma função que eu vou ter que calcular quanto é que é a parte real, né? E multiplicar por 2. Então, aqui eu tenho que calcular quanto é que é a parte real da função 1/3 e na 2ik1x, que é uma função complexa ainda. Né? Bom, 1 mais 1 nono dá 10 nonos, está aqui. O 1/3, como é real, pode já passar para fora aqui, vou ficar com 2/3.
E aí, claro, a parte real desta função que eu tenho aqui, a gente usa a fórmula de Euler, né? Ou seja, é a escrita polar escrita na forma cartesiana da função complexa, né? E na θ, então, a parte real é cosseno de θ e a parte real imaginária é seno de θ, né? Então, aqui a gente já sabe que esta função aqui tem parte real cosseno de 2k1x, né? Então, por isso que eu escrevi aqui a parte real explicitamente. Eu só usei forma de Euler, né? E tomei só a parte real desta exponencial complexa aqui, que tem a ver com o cosseno do mesmo argumento, né? Então, cosseno de 2k1x, né? Parte real desta função exponencial complexa. Muito bem, então já calculamos quanto é que é o módulo quadrado dessa soma de duas funções complexas. Claro que ainda no módulo quadrado a gente tem que tomar o módulo quadrado do A aqui na normalização geral, né? E, claro, o módulo quadrado da segunda função, que é trivial de calcular, né? Está aqui. Então, quando eu tomei o módulo quadrado desta criatura, já usando todo esse procedimento do módulo quadrado da soma, né? Eu vou ter módulo quadrado de A, 2, né? O resultado do módulo quadrado da soma das duas exponenciais, isso para a região 1, certo? Vocês conseguem ver que é uma função periódica, que a densidade de probabilidade, que é o φ quadrado, né? Neste caso, na região 1 a partícula é livre, né? O potencial é nulo. A densidade de probabilidade é não nula, né? Inclusive ela é periódica, dependendo da relação dada pelo número de onda K1, né? E vocês conseguem ver que nunca vai ser nula, né? Nunca vai ser nula, porque independente se o cosseno for zero, né, para algum x à esquerda da origem, a gente sempre vai ter um mínimo que é 10 nonos de módulo de A2, né? Então é função periódica, a densidade de probabilidade nunca zero, né? Nunca zero. E na região 2, basicamente, a densidade de probabilidade é constante, né? A probabilidade de encontrar a partícula na região 2 é uniforme, né, com esta quantidade, que é 16 nonos de módulo quadrado de A2. Isso para a densidade de probabilidade nas duas regiões, né? No caso geral, só para terminar ainda a questão da análise completa do movimento, né, das ondas planas, né, eu ainda posso escrever os coeficientes, né, de reflexão e transmissão em termos da energia e da U zero, né, o valor do potencial mesmo, né, da energia potencial à direita da origem, né? Porque os números de onda, não sei se vocês lembram, aqui, né, o R e o T, né, eles são dados em termos dos números de onda, né? Mas o número de onda K1 é basicamente proporcional à energia e o número de onda K2 é proporcional à diferença de E e U zero. Então, abrindo, né, o K1 e o K2 em termos da energia e do potencial, claro, fazendo álgebras, né, eu consigo mostrar que a dependência explícita dos coeficientes de reflexão e transmissão podem ser escritos, né, explicitamente em termos da energia e do zero, né? Lembrando que a razão do K1 quadrado e do K2 quadrado a gente conhece, basicamente é 1 menos o zero sobre E. Então, eu ainda posso calcular em termos da energia, né, fixado o zero, qual é que é o comportamento do coeficiente de reflexão e transmissão nestes casos, né? Então, aqui eu estou representando o gráfico, dois gráficos, né? Um primeiro gráfico assim, superior, é a densidade de probabilidade, para esse caso, onde o número de onda incidente é o dobro da região 2, né? Então, o que eu tenho aqui, como eu estava falando para vocês, né? A densidade de probabilidade na região 1 é periódica e nunca nula, né? É o que a gente tem aqui, ó, periódica. Cossenoidal aqui no caso, né? Cossenoidal. E o mínimo, né, como eu falei para vocês, é 4 nonos de A2, né? Basicamente. Parte de baixo aqui. Quando eu estou para a região 2, a gente tem a densidade de probabilidade constante, né, que é o 16 nonos de A quadrado, basicamente, aqui. Né? Basicamente. O mínimo aqui, o 4 nonos, é quando esse cosseno aqui é menos 1. Né? Então, eu tenho 10 nonos menos 2 terços, né? Me dá 4 nonos de A quadrado.
Então, é o mínimo, eu consigo mapear corretamente do valor mínimo do cosseno valendo -1. Né? Então, eu consigo entender claramente qual é o valor mínimo. Nunca é zero, né? É pelo menos 4 números de A2 e maior que isso. Né? Tem um regime aqui onde eu posso ter os valores da probabilidade correndo. Né? Mas basicamente esse é o gráfico da densidade de probabilidade nas duas regiões. Na região 1, partícula livre, cossenoidal, a densidade de probabilidade periódica, né? E na região 2, basicamente, densidade uniforme, né? Densidade de probabilidade uniforme. O fato de eu ter densidade de probabilidade oscilatória aqui, né? Oscilante, né? Tem a ver com a superposição, né? No caso da onda incidente com uma onda refletida, né? Então não é estranho, né? A gente ter oscilação na densidade de probabilidade, né? A gente está interferindo, no final das contas, na região 1, duas ondas, né? A incidente e a refletida, e elas têm diferentes amplitudes, né? O A e o B são distintos, né? Então a interferência de duas ondas que têm mesmo número de onda, né? Mas são com amplitudes distintas, vão nos dar uma densidade de probabilidade que é oscilante ainda, né? E uniforme à direita, né? Porque a gente tem só uma onda plana andando para a direita e a gente sabe que a densidade de probabilidade é uma constante. Né? Mas aqui, especificamente, a gente consegue calcular, né, só em termos do coeficiente as densidades de probabilidade. Né? Aqui é um segundo gráfico onde eu estou mostrando a relação tanto do R quanto ao T. Né? Então, o R é esta figura superior que depois desce aqui, e o T é a inferior que depois sobe, tá? Em termos da razão energia por potencial zero. Tá? No nosso caso, a gente está com regiões aqui, né, onde o E é maior que V0, são regiões classicamente permitidas. Né? Nesses casos aqui, a gente consegue olhar explicitamente a dependência, né, tanto do R quanto do T, em termo fixado em termos do E. Né? A gente consegue ver que o coeficiente de transmissão ele aumenta com a energia, né, claro, e diminui na mesma intensidade, né, com o aumento da energia. Lembrando que sempre a soma tem que dar 1, né? Soma sempre 1. No caso, a gente vai analisar depois o caso onde a energia é menor que o V0, que são regiões classicamente proibidas. Né? Aí a gente vai mostrar que os coeficientes são constantes, né? O R é 1 e o T é 0. Mas na região que a gente está analisando, quando a energia aumenta, eu tenho aumento da probabilidade de transmissão e diminuição da probabilidade de reflexão da mesma ordem, basicamente. A discussão sobre os coeficientes, né, a relação. Nós mostramos aqui que no caso quântico aqui, a gente tem probabilidade de reflexão não nula, né? Ou seja, as ondas podem ser refletidas, claro que se a energia é muito alta, vai diminuindo a probabilidade de reflexão, mas existe reflexão não nula, dado as condições iniciais. Né? Isso não tem análogo clássico, né? Então parece um paradoxo, né? Quem está descrevendo uma partícula por ondas planas e os fenômenos ondulatórios estão ocorrendo como esperado. Né? Que tem algumas diferenças com o caso clássico, por exemplo, a questão das ondas as ondas refletidas. Né? Mas como a gente está descrevendo a partícula no potencial como sendo onda, obviamente esse tipo de fenômeno tem análogo clássico ondulatório. Né? Então a gente está com esse caso que a gente fez aqui, no caso de onda clássica, pode ser onda magnética clássica, mas também pode ser onda de matéria, onda de som, por exemplo. Né? A gente tem aqui, no caso da onda magnética, que é o mais tranquilo, onda luminosa. Né? O que a gente está analisando aqui, o análogo lá da onda clássica, por exemplo, onda de luz, né? Radiação eletromagnética, né? No comprimento de onda do visível, né? A gente tem, então, uma onda clássica, né? Uma onda luminosa, que está passando em uma interface, né, de dois meios. Então, o análogo para a onda clássica desse fenômeno que a gente está analisando aqui, que é
partícula livre entrando num potencial integral, né? É o equivalente clássico para onda, é isso daqui, né? Uma onda luminosa, por exemplo, que está chegando numa interface entre dois meios, né? Meios distintos, né? Onde as características desses meios são diferentes, né? O que acontece com uma onda clássica, né? Por exemplo, a onda de luz, ou luz incidindo numa interface entre dois meios, né? O que vai acontecer também, já sabe, né? Uma parte da onda vai ser refletida e uma parte vai ser transmitida para dentro desse novo meio, né? Que a gente chama de refração, no caso de onda clássica, né? Aqui, a interpretação de por que parte é refletida e por que parte é refratada tem a ver com conservação da energia, né? Ou da intensidade da onda incidente, né? Então, eu tenho uma intensidade de luz chegando na interface, uma parte da onda vai ser refletida e uma parte vai ser transmitida com uma certa intensidade para dentro do outro meio. O que a gente está vendo aqui é o análogo em partícula, né, descrito por ondas planas, né, com esse fenômeno ondulatório clássico, né. No caso aqui, não é conservação de energia ou de intensidade, né, que está ocorrendo. No nosso caso aqui, o que está ocorrendo é conservação da probabilidade. A gente mostrou ali que a corrente ou fluxo de probabilidade incidente é igual à soma do fluxo de probabilidade refletido e transmitido. Ou seja, é uma consequência do uso da equação de continuidade, né, para esse caso particular físico. A corrente é uma quantidade conservada em termos da posição, a gente mostrou, né? Derivada em x da corrente é uma constante, né? Então, todas as nossas análises aqui estão descritas em termos das correntes ou fluxos de probabilidade. O limite clássico aqui, que a gente está sempre fazendo o limite clássico toda vez que a gente está analisando os casos físicos, no átomo, quanto no efeito fotoelétrico, etc. Em todos os casos a gente está usando modelos quânticos, né? Que no caso do Bohr foi enunciado via princípio de correspondência, né? Ou seja, sempre existe um limite onde os resultados quânticos correspondem ao clássico, né? Aqui no nosso exemplo, né? Aqui eu consigo ver que eu consigo, para a energia grande, né? Então, se a energia é muito alta, o coeficiente de transmissão vai para 1, né? Tende a 1 exatamente. Então, para energia muito grande, né? Comparada com o potencial o zero, né? Eu tenho a recoberto, né? A recobertura do caso clássico, né? Onde a partícula é só transmitida, ela sempre vai para a direita com uma energia cinética menor do que ela incidiu, né? Porque ela está numa região classicamente permitida. Né? Aqui a gente vai alcançar esse limite só no caso de altas energias, né? Energias muito altas. E altas energias é muito maior que o valor do potencial. A gente tem que ver quanto é que é o zero para fazer isso. Né? Mas existe um limite clássico aqui que corresponde a energias altas, né? Energias muito, muito maiores que o valor do potencial zero. Então, de novo, a gente sempre recai, né, em algum limite, no caso clássico já conhecido. Né? Agora nós vamos para o segundo caso físico. A gente mostrou já aquele que tem analogia clássica, né? A gente vai para o completamente sem análogo clássico, né? Que é o caso onde eu estou entrando num potencial integral, mas agora a energia é menor que o zero, tá? Lembrando que energia cinética é a diferença entre E e U, né? Então aqui, nesse caso físico, é uma região classicamente proibida, porque aqui, no caso clássico, aqui a partícula teria energia cinética negativa, né? Então aqui a gente está analisando um caso quântico que não tem análogo completamente clássico. Muito bem. O fato é que a gente vai ter que resolver novamente, né, a equação de Schrödinger independente do tempo, ou seja, a função de onda completa, né, para este caso físico. Né. Para a região 1 não vai acontecer nada, né, a região 1 continua sendo onda plana, incidente e refletida, porque lá não tem potencial. Né. Então já sabe, na região 1 a gente já conhece a solução. O que a gente vai tratar agora é a solução na região 2, né, que agora está um pouquinho diferente, porque agora, vejam bem, o K2, né, o número de onda ao quadrado, K2, no caso da energia menor que o zero, nesse caso físico que a gente vai analisar agora, ela é menor que zero, ou seja, o K2 quadrado é menor que zero. Lá na equação de Schrödinger, que eu tenho, independente do tempo que eu tenho que resolver,
Se o K2² é negativo, isso muda completamente a solução, né? A solução da equação diferencial que eu vou ter que resolver, né? Eu vou voltar aqui na equação que a gente tem que resolver. Essa daqui, né? Esse cara aqui, esse parâmetro não é positivo definido, é menor que zero, tá? Isso vai acontecer, se eu for resolver essa equação diferencial por método da equação característica, né? Isso vai corresponder a raízes da equação características que são distintas, mas reais, ou seja, eu não vou ter mais uma combinação de exponenciais complexas como eu tinha no caso anterior, né? Então, neste caso aqui, a região 2 admite uma solução distinta, né? Eu vou ter, de novo, uma combinação linear das exponenciais, onde os expoentes dessas exponenciais são as raízes da equação característica, né? Que agora são reais, né? Mais ou menos. Agora eu vou ter que construir, claro, um número de onda positivo definido, né? Ou seja, eu não posso usar K2 sendo este cara aqui, raiz quadrada desse cara porque ele é negativo, né? Então eu vou definir um número de onda na região 2, nesse caso físico aqui, onde a energia mecânica é menor que o zero, né? Como sendo K2, K2', perdão, K2'. Só troquei a ordem, claro, aqui para ser positivo definido esse número de onda, né? Então eu vou chamar de K2', o número de onda na região 2, para quando a energia é menor que o zero. Então, de novo, né, as duas raízes da equação característica são reais, mais ou menos K2', e a dependência em x está determinada. De novo, eu tenho aqui dois termos, né? Não são ondas planas, porque eu tenho exponenciais reais aqui, né? Eu tenho uma função crescente e uma função decrescente de x, onde o peso do crescimento é dado pelo K2'. Certo? Lembrando que φ2 é a função de onda que descreve a partícula na região 2, né? Lembrando que, além da continuidade, né, da função de onda e sua primeira derivada, né, a gente tinha uma condição que as funções de onda tinham que obedecer, que era que elas tinham que ser funções de quadrado integrável, né? Ou seja, elas têm que ser normalizáveis, né? Ou seja, essa função φ2 que está aqui, ela não é de quadrado integrável. Ou seja, se eu integrar de zero a mais infinito, eu não consigo normalizar essa função de onda. Certo? Por quê? Porque eu tenho uma divergência aqui, né? Para x infinito, esse termo crescente aqui explode. Se ele explode, o psi quadrado vai explodir, e aí automaticamente eu não consigo normalizar o psi quadrado ou a própria psi, né? Então, esse termo aqui é não físico, tá? Esse aqui, ele é divergente para x indo ao infinito. Então, se eu quero uma função de onda que é de quadrado integrável, ou seja, que seja normalizável, né, eu não posso levar adiante esse termo aqui. Isso significa que o coeficiente que acompanha ele tem que ser nulo, né? Da condição de continuidade e no caso do que ela tem que ser uma função de quadrado integrável. Lembrando que o quadrado integrável é quando eu faço o psi quadrado e integro sobre o volume espacial, e aqui o volume espacial é só unidimensional, né, que vai de zero, como é a φ2, a região 2 vai de zero até infinito, eu não consigo integrar, a integral é divergente. Né? Então eu vou impor que o coeficiente C tem que ser zero para eu eliminar esta condição não física aqui, né, esse termo não físico, e o termo físico é só o que é a exponencial decrescente, né, cujo parâmetro é d. Então aqui está a solução na região 2, né, para ela ser quadrado integral, ou seja, para ela ser autoconsistente com a função de onda, né, só o termo 2, o segundo termo, tem que ser não nulo. Né. Agora vamos determinar os coeficientes. De novo, a gente tem 3, né, A, B e D agora, né. Para fazer isso, a gente lembra que a gente vai precisar impor a continuidade da função e da sua derivada. Então, eu vou calcular para vocês de novo. Repetir, né, a derivada da função de onda na região 1, que a gente sabe que são as ondas planas, a gente já conhece. E aqui tem a novidade, né, que é a derivada da função de onda na região 2, que agora ela é uma função real. Né. Então, K menos K2 está aqui a derivada. E aí vamos lá impor as condições de continuidade, né? A função de onda tem que ser igual na região de interface, né? A φ1 de zero tem que ser igual a φ2 de zero, né? Automaticamente isso vai nos dar uma relação entre os coeficientes AB e D, né? Então A mais B é igual a D, que nem a gente fez do outro caso lá, que era A mais B igual a C. Né? Aqui a diferença agora vai ser aqui na continuidade da derivada primeira, né? Psi1
Φ1 linha em zero tem que ser igual a Φ2 linha em zero, né? Isso vai dar uma outra relação entre os coeficientes, né? Só que no lado esquerdo eu tenho o I, no lado direito eu não vou ter mais, né? Certo? Bom, aí como eu fiz no caso anterior, né? A ideia aqui é sempre tentar escrever os coeficientes B e D em termos do coeficiente A, né? Que está associado com a normalização da onda incidente, né? Então sempre a gente tenta escrever os coeficientes restantes em termos da normalização da onda incidente, né? De novo, então eu vou tentar reescrever o B e o D em termos de A. Então aqui eu só vou dizer para vocês como é que eu vou fazer isso em detalhes, né? Eu tenho as duas equações que relacionam as três quantidades, né? Eu consigo mostrar aqui explicitamente, né? Se eu pegar a equação primeira e substituir o D aqui na segunda equação, eu vou ter esta relação, ou seja, eu tenho só uma relação entre A e B, basicamente, né? Eu posso rearranjar aqui, né? Escrever tudo, ou seja, dividir por A ambos os lados dessa equação. Com isso eu consigo escrever relações, né, dos números de onda e as razões B sobre A, certo? Se eu volto aqui, eu já sei que D sobre A é 1 mais B sobre A também, então eu tenho duas relações aqui. Bom, vamos lá. Então aqui, usando essa equação aqui, eu já consigo escrever quanto é que é a razão B sobre A. Eu manipulo essa aqui, isolo B sobre A. Quando eu isolo B sobre A, eu consigo mostrar que a razão B sobre A, de novo, depende dos números de onda, mas é uma razão, esse número aqui, né, é um número complexo. Por que é um número complexo? Porque eu tenho I aqui, K1, aparecendo no numerador e no denominador. O que está no numerador é um número complexo que tem parte real e parte imaginária, e o que está embaixo também. Então, a razão de números complexos, a razão B sobre A. A mesma coisa para a razão D sobre A, né? Ela é 1 menos razão B sobre A. Eu mostro também, de novo, que a razão D sobre A, nesse caso aqui, de novo, é uma razão de dois números complexos, né? Então, aí tem que ter cuidado aqui quando a gente for tomar um módulo quadrado dessas razões, né? Se eu for calcular agora os coeficientes de reflexão e transmissão para esse novo caso, né, para a região onde a energia é menor que o potencial, para as correntes de probabilidade incidente e refletida, não muda nada porque os coeficientes são os mesmos, né? A única coisa que mudou aqui quando eu troquei o valor da energia é a expressão da função de onda para a onda transmitida. Agora, a onda transmitida, a função de onda associada à onda transmitida é real, né? É uma função real, não tem I aqui. Então, eu vou calcular explicitamente a corrente nova, né? A corrente de probabilidade associada com a onda transmitida agora no potencial degrau, né? Faz todo o mesmo procedimento que a gente faz, né? Psi estrela derivada da psi menos psi derivada da psi estrela, né? Obviamente aqui vai ser dependente do parâmetro D e das derivadas aqui. Neste caso aqui, interessante, no caso da corrente transmitida, né? A corrente de probabilidade associada à onda transmitida, aqui eu não vou ter somas, eu vou ter um cancelamento, na verdade, dos dois termos, né? Vocês conseguem ver aqui, né? Eu tenho D estrela D, que é módulo de D quadrado, né? E duas exponenciais, né? Exponenciais. Do lado direito eu tenho um menos, né? Um menos. Só que vamos ter o cancelamento aqui, não? Sim. Esse termo é negativo e este aqui é positivo, né? Basicamente o que eu tenho, a menos as exponenciais que são ambas iguais, né? Vocês conseguem ver que vão ser iguais. O D quadrado, né? Módulo quadrado, o módulo de D ao quadrado, nesse primeiro termo ele está com sinal negativo, e no segundo termo o módulo de D quadrado está positivo, né? Menos com menos dá mais. Então esse é negativo, esse é positivo, eu tenho um cancelamento dos dois termos e eu tenho corrente associada com a onda transmitida exatamente igual a zero, né? E aí automaticamente eu consigo calcular quais são os coeficientes de reflexão e transmissão para este caso físico que a gente está analisando, né? Onde a energia mecânica é menor que o zero, ou seja, uma região classicamente proibida, né? A reflexão depende como no caso anterior, né? Depende do módulo quadrado da razão B sobre A, né?
Neste caso, como eu estava comentando com vocês, né, a razão B sobre A é uma razão de números complexos, né? Então aqui eu vou ter que tomar um cuidado como eu vou calcular módulo quadrado da razão B sobre A, né? Então o módulo quadrado da razão B sobre A, como eles são números complexos, né, uma razão de números complexos, e eu vou ter que calcular bonitinho o módulo quadrado. Então vai ser B sobre A estrela vezes B sobre A. Aqui quem é B sobre A, né? B sobre A é essa tralha toda aqui, né? Então aqui primeiro estrela, ou seja, troco o sinal do I e multiplico pela essa expressão aqui. Né? Então tá aqui, ó. Aqui está o B sobre A original nosso, a menos do menos que cancela, né? Cancela aqui. Mas a dependência em K1, K2 minha está aqui, né? Explicitamente. Esse é o B sobre A, e aqui está o B sobre A estrela, né? Troca o sinal dos Is, né? Aqui eu tinha I positivo, fica I negativo, aqui embaixo tinha I negativo, aqui fica I positivo. Os menos aqui cancelam no produto, né? E basicamente o que sobra é isso daqui, né? Quando eu faço B sobre A estrela, B sobre A. Vocês conseguem ver que eu tenho o cancelamento completo, né, dos coeficientes em cima e embaixo, né? Então o meu coeficiente de reflexão, neste caso aqui, que seria classicamente proibido, né, é 1. Ou seja, a onda é completamente refletida aqui, né? Todas as ondas incidentes vão ser refletidas e nenhuma transmitida, né? Então eu mostrei aqui a corrente transmitida é nula, então o coeficiente de transmissão é automaticamente zero. De novo, você consegue, por conservação da corrente de probabilidade, sempre a soma RT tem que ser 1, né? A soma RT é sempre 1 devido à conservação da corrente, né, espacialmente. A corrente é uma constante espacial. Né? Então, se eu tenho uma corrente incidente, a soma das correntes transmitida e refletida tem que ser iguais, né? Tem que ser iguais. Então, a gente consegue ver que nesse caso físico aqui, na região, o que equivaleria, no caso clássico, a uma região proibida, né, classicamente, a gente tem uma onda que é totalmente refletida, né? A onda incidente toda a volta. Né? Só que tem um porém que eu já vou mostrar aqui para vocês, né? Que apesar do coeficiente de reflexão ser 1, ou seja, toda onda incidente é refletida e nenhuma transmitida, a gente vai mostrar, quando a gente calcular agora a densidade de probabilidade, né? A gente vai mostrar que eu tenho densidade de probabilidade não nula na região 2, certo? Claro que ela é exponencialmente decrescente, mas não é inconsistente com o fato que todas as ondas incidentes vão ser refletidas. Ou seja, a onda plana, ou seja, a onda representando a partícula, até pode entrar na região classicamente proibida, mas ela sempre vai retornar. Então, para fazer o cálculo para vocês das densidades de probabilidade, aqui eu vou ter que fazer um pouquinho mais de matemática, tá? Só para facilitar a escrita das densidades de probabilidade nas duas regiões. Tá? Então, vamos por partes aqui. Lembrando que, no nosso caso, a gente está sempre escrevendo os dois coeficientes restantes, que no nosso caso aqui é o B e o D, né? Eu vou escrever em termos do parâmetro A, né? Lembrando que todos eles agora são complexos, até mostramos explicitamente, né? O B e o D são números complexos, né? Janelinha matemática, tá? Quando eu estou falando de números complexos, tá? Eu posso representar um número complexo tanto na forma cartesiana quanto na forma polar, tá? Aqui eu estou considerando um número complexo que eu estou chamando de Z, tá? Quando eu escrevo ele na forma cartesiana ou retangular, tá? Eu escrevo o número complexo Z dessa maneira. Eu escrevo explicitamente a parte real, que eu estou chamando de ZR, tá? E explicitamente a parte imaginária, que eu estou chamando de ZI. ZR e ZI são as partes reais e imaginárias do número complexo Z, certo? Isso é a forma cartesiana, tá? do número complexo. Mas eu também tenho a representação polar desse número complexo, que é diferente, tá? É escrita assim. Então eu consigo escrever o mesmo número complexo com esta notação, tá? Na forma polar, eu escrevo Z como seu módulo, né? Onde o módulo de Z basicamente é a raiz quadrada do Z estrela vezes Z, né? De maneira que módulo de Z quadrado é Z estrela Z, certo? Ainda se vocês quiserem mostrar, dá para mostrar ainda que módulo de Z pode ser escrito em termos das suas partes reais e imaginárias, módulos quadrados, etc. Mas
Na forma polar eu tenho Z escrito como seu módulo e na I, ou seja, uma exponencial complexa, e na I θ, onde θ a gente chama de fase, né? Fase da representação polar de um número complexo. A fase ela é escrita como tangente inversa da tangente de razão entre a parte imaginária e a parte real do número Z. Isso aqui não é uma novidade, porque o plano complexo, que é parte imaginária sobre parte real de Z, corresponde, né, tem analogia com o plano cartesiano. Né? O plano cartesiano. E aqui, então, eu poderia estar representando um número lá no plano cartesiano com duas coordenadas, na forma cartesiana, ou na forma de sistema de coordenadas plano polar. Lá no plano polar a gente utiliza o módulo do vetor posição, por exemplo, e o ângulo θ, né, o ângulo polar. É uma maneira de escrever o número complexo Z. Né? O Z também pode ser escrito na forma polar desse jeito. Eu vou mostrar para vocês que fica simples de trabalhar os coeficientes na forma polar. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é escrever os coeficientes A e B, que eu sei que são complexos, na forma polar. Então, aqui o coeficiente A, que eu sei que é um número complexo, né, eu vou escrever ele na forma polar. Na forma polar, o A é módulo de A e na I, fase para o A, que eu chamo de θA. Né? E o número B também, né, que eu sei que é complexo, pode ser complexo, sei que é complexo, né, eu mostrei. Módulo de B e a sua fase, que eu chamo de θB. Então, aqui estão escritas A e B na forma polar. Como o coeficiente de reflexão é 1, vou voltar aqui para mostrar para vocês, a gente sabe que o coeficiente de reflexão é 1, isso significa que o módulo quadrado de B sobre A é 1, né? Ou seja, B sobre A eu sei que é a unidade, né? Que é a unidade, certo? Então eu tenho B sobre A, veja aqui bem, ó, R igual a 1, R igual a 1, significa que B2, o módulo de B2 é igual a módulo de A. Né? B quadrado tem que ser igual a 2. Então significa, se o coeficiente de reflexão é 1, devido à definição, né, do coeficiente de reflexão em termos de B e A, eu consigo ver que esses dois números complexos, né, têm mesmo módulo. O módulo de A é igual ao módulo de B. Tá aqui, tá claro do fato que o coeficiente de reflexão é 1. Né? B2 é igual a 2, para dar certo, né? A razão dando 1. Então, o módulo de B é igual ao módulo de A. Bom, então, calculamos agora quanto é que é a razão B sobre A, que é utilizada lá na normalização da função de onda na região 1, por exemplo. Né? Agora, na forma polar, B sobre A é escrita em termos dos seus módulos, das suas fases. Né? Então, aqui eu já coloquei a fase de A na parte de cima. Né? Já escrevi E na menos beta, E na I na menos θA, né? E as razões, mas lembra que eu acabei de mostrar como R é 1, essa razão aqui é 0, é 1, então eu tenho que B sobre A é uma exponencial complexa da diferença entre as duas fases, né? A fase do parâmetro B e a fase do parâmetro A, que eu estou chamando de alfa aqui, né? Então, alfa é a diferença de fase, os ângulos de fase, né, dos dois coeficientes. Também chamado de deslocamento de fase. Mas basicamente é a diferença do θA com o θB, né? Mas, isso aqui então eu mostrei que B sobre A é uma exponencial complexa de um alfa, certo? Mas também eu posso calcular B sobre A explicitamente em termos dos números de onda, né? Aqui eu já mostrei aqui em cima, né? Ó, B sobre A, escrito em termos dos números complexos, né? Dos números de onda, perdão. Aí, então eu também posso calcular B sobre A como este cara. Lembrando que estes caras que estão na razão, tanto no numerador quanto no denominador, são números complexos escritos na forma cartesiana. Parte real é proporcional a K2', e as partes reais são K2', e as partes imaginárias são proporcionais a K1. Eu só vou passar para o lado de cá, eu vou multiplicar em cima e embaixo, daqui para cá eu estou multiplicando em cima e embaixo por I, tá? Quando eu multiplico em cima e embaixo por I, eu só estou trocando quem é a parte real para a parte imaginária no numerador e no denominador. Então, multiplicando em cima e embaixo por I,
eu fico com esta razão agora aqui, né? Lembrando que I quadrado é menos 1, então eu troco o sinal dos K1s aqui, né? Uma outra maneira de escrever a mesma quantidade, tá? Então, aqui que eu vou mostrar, tá? Eu tenho uma razão de dois números complexos na forma cartesiana, e ambos eu consigo escrever eles, né, na forma polar. Então, este cara aqui, eu também consigo escrever na sua forma polar, né? Lembrando que o módulo desses caras aqui são iguais, né? É K1 quadrado mais K2 linha quadrado raiz. Esses dois caras têm mesmo módulo aqui, ó. Porque eles, basicamente, a menos do sinal, a parte real e imaginária deles é a mesma. Então, os seus módulos são iguais. Então, basicamente, aqui no numerador e no denominador, eu só tenho que escrever a exponencial complexa da fase. Então, a fase para este cara aqui é E na I θ, mas θ é tangente, inverso da tangente, parte imaginária, parte real. A parte imaginária aqui é menos K2, e a parte real é mais K1. Aqui. No cara de baixo, no denominador, a fase é tangente a menos 1, parte real, parte imaginária é K2, positivo, parte real K1. Tá aqui. Então aqui eu consigo escrever explicitamente quem é o parâmetro alfa em termos dos números de onda, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Né? Lembrando que a função tangente inversa é uma função ímpar, tá? Então eu posso tirar o sinal aqui, né? O sinal de dentro do argumento. Então eu vou fazer usar o fato que a função arquitangente é ímpar, né? E aí finalmente eu consigo, combinando essas duas equações, eu sei que B sobre A é na I alfa, né? Mas também eu sei que a razão dessas exponenciais aqui. A razão daquelas duas exponenciais está aqui explícita, né? Esta menos essa no argumento da exponencial. Né? Consigo, usando o fato que a função tangente inversa é ímpar, combinar numa única função tangente inversa, né, de K2 sobre K1, tá aqui, né, o sinal menos sai para fora. Então, B sobre A pode ser I na I alfa e já consigo identificar quem é o alfa, no final das contas. Né? Quem é a diferença dos ângulos de fase. Né? O alfa, basicamente, é dado em termos da razão dos números de onda na região 2 e na região 1. Né? É menos 2 tangente inversa da razão K2, linha por K1. Certo? Como sabemos, então, quanto é que vale B sobre A? É essa exponencial aqui. Né? Basicamente, eles diferem apenas pela fase complexa, né? Dizendo de forma formal. Né? Coeficientes B e A só diferem por uma fase. Né? Vamos lá para a solução. Né? A solução para a função de onda na região 1 e na região 2, escrevendo os coeficientes tudo em termos de A. Né? Então, aqui na região 1, que a solução é φ1, né? Aqui está a solução, né, geral, a onda incidente, onda refletida, os coeficientes são A e B, mas B é escrito em termos de A. B é A vezes a exponencial, essa fase, né? A vezes a fase, aqui, ó. B é A vezes a fase. Com isso eu consigo escrever tudo em termos de A, então faço fator o A. E aqui eu vou fazer um truque, tá? Vocês conseguem ver que eu tenho uma fase que depende de alfa só no segundo termo, tá? Aqui eu vou fatorar E na I alfa sobre 2, certo? E reescrevo o que sobrou, depois que eu fatorei E na I alfa sobre 2. Certo? Vocês conseguem ver que para recobrir esta expressão aqui, o que eu tenho que ter nos dois termos são exatamente isso, né? Eu tenho que ser E na I K1x menos alfa sobre 2, porque eu tenho um cancelamento, né, de alfa sobre 2 com menos alfa sobre 2, tranquilo? E aí eu recobro este termo. E depois E na I alfa sobre 2 com E na mais I alfa sobre 2, mais alfa sobre 2, que vai dar este cara aqui, né? Exatamente multiplicado por E na menos I K1x. Certo? É só um truque, tá? Onde eu coloquei uma fase geral aqui e o que sobrar, sobrou. Tá? Vejam bem, quando eu fiz isso, quando eu fiz esse truque, o que está aqui no colchete, basicamente é a função, a representação exponencial complexa da função cosseno. Não, cosseno de θ é E na I θ mais E na menos I θ dividido por 2. Então, isso que está aqui no colchete nada mais é que é duas vezes a função cosseno do argumento que está aqui, né, que é K1x menos alfa sobre 2. Certo? Então, eu consigo finalmente, né, escrever a solução na região 1, né,
nessa região que a princípio, nesse problema que seria a princípio uma partícula entrando numa região classicamente proibida, né? Mas na região onde ela é livre, né? O φ1 basicamente é uma fase complexa e uma função periódica da posição, K1x e uma constante de fase aqui. Na região 2, né, a gente também consegue determinar D, né, em termos do A, a gente mostrou que D sobre A é 1 mais B sobre A, mas D sobre A é basicamente uma fase. Né? Então, D sobre A também é 1 mais a fase, certo? E aí eu consigo escrever D em termos de A. Né? D é A mais A e a fase, aqui explicitamente. Fiz o mesmo truque, né? Faço o mesmo truque, ou seja, fatoro aqui nesses dois termos E na I alfa sobre 2, que sobrar sobrou. Claro que aqui eu não tenho dependência espacial, né? Eu só tenho alfa sobre 2 nos dois argumentos das exponenciais. De novo, eu identifico que dentro do parênteses aqui é um cosseno, a menos do 2, né? É um cosseno. E aí eu consigo determinar o parâmetro D em termos do parâmetro A. E, claro, ele está explicitamente dado em termos da diferença de fase. Né? A e a diferença de fase. E aí, prontinho, conseguimos calcular, né, a função de onda nas duas regiões. A função de onda nas duas regiões é uma função complexa, tá? Se você ver aqui, eu tenho, claro, o cosseno sempre real, mas ele está acompanhado pelas exponenciais complexas, cujo expoente é alfa, né, que é a diferença de fase entre os paralelos. Então, na região 1 e na região 2 eu tenho funções complexas para a função de onda. Né? Certo? Lembrando que aqui é o D, né? D multiplicado pela dependência espacial, que é a exponencial decrescente pesada por K2. Mas, a princípio, aqui estão as duas funções de onda nas duas regiões. Né? Agora, como eu estava falando para vocês, quero calcular a densidade de probabilidade. Né? A densidade de probabilidade é psi módulo quadrado de psi. Lembrando que módulo quadrado de psi são funções complexas. Né? Então, a gente tem que ter cuidado aqui quando eu for calcular o módulo quadrado. Então, é esta função vezes o complexo conjugado dela, né? Ou seja, a troca do i aqui. Né? Então, fazendo isso, a gente consegue ver que quando eu tomo o módulo quadrado, claro, tem desaparecimento das exponenciais complexas, eu fico com 4, né? Módulo quadrado de A, cosseno quadrado deste argumento, que depende da posição, né? À esquerda da origem. E na região 2, a gente tem de novo, né? 4A quadrado, módulo, né? Cosseno quadrado da fase dividido por 2 e a exponencial complexa, a exponencial real ao quadrado, né? E na menos 2 k' quadrado x. Então aqui está as densidades de probabilidade nas duas regiões, nesse caso físico, que corresponderia ao caso clássico à região proibida, né? Onde a energia cinética seria negativa. Então aqui as densidades de probabilidade são dependentes de x, né? Periódicas em ambos os casos aqui. No caso 1 é exponencial decrescente, perdão, na região 1 é periódica, né, cosseno quadrado, na posição, e na região 2, na verdade, ela é uma exponencial decrescente de x. Né? Lembrando que a densidade de probabilidade está associada lá, a probabilidade de encontrar partículas numa certa posição de x, né? Tanto na região 1 quanto na região 2. Né? De novo, na região 1, a gente ainda tem esse fenômeno do cosseno, né? Ou seja, uma dependência periódica na posição para o valor da densidade de probabilidade, ainda como resquício, claro, da interferência da onda incidente e da onda refletida que continua acontecendo aqui nesse segundo caso físico que a gente está falando. Né? Ainda aqui não vou ter... no caso aqui eu vou ter zeros, né? Eu vou ter zeros quando o cosseno quadrado for zero. Isso vai acontecer para os mínimos aqui do cosseno, né? Isso vai acontecer para em distâncias espaciais bem definidas, né? Os máximos aqui do px na região 1, né? Está associado com os máximos do cosseno quadrado, né? Vão ocorrer quando estão espacialmente, os máximos estão espacialmente colocados, né? Com distância Δx, que é π sobre K1. Você tem que ver das funções onde eu tenho dois máximos ou dois mínimos na função cosseno quadrado, né? Onde ela é 1 ou onde ela é 0. Né? Se você tem a sequência de valores onde ela é 0 e 1, você consegue mostrar que isso vai ocorrer para uma distância espacial na região 1, que é π sobre K1. Se a gente escrever K1 em termos
momento, né? H cortado K1 é o momento. Eu ainda consigo escrever isso em termos do comprimento de onda de Broglie, né? Isso aqui, π sobre K1, também pode ser escrito como H sobre 2P1, onde P1 é o momento, né, associado ao número de onda K1. Lembrando que P1 é H cortado K1. Ou seja, na região 1, essa distância aqui espacial onde eu tenho os máximos ou os mínimos do cosseno quadrado estão associados a diferenças espaciais que correspondem à metade, né, do comprimento de onda de Broglie da partícula na região 1, especificamente. Porque H sobre P1 é o comprimento de onda da partícula livre na região 1. Então eu tenho metade de H sobre P1. Aqui é o gráfico, né, a representação gráfica da solução que eu acabei de mostrar nessa segunda região física, né, onde E é menor que o zero, que seria classicamente uma região proibida aqui na região 2, né. Mostrei para vocês aqui, agora sim, é oscilatório na posição, né, mas eu posso chegar a probabilidades zeros aqui, né. O Px pode ser zero, inclusive esses máximos e esses mínimos, a gente consegue mapear exatamente onde eles ocorrem, né? Eles ocorrem para distâncias, as distâncias espaciais estão dadas por metade do comprimento de onda de Broglie da partícula. Então, oscilatória pode ser até zero, né? E no caso da região 2, basicamente eu tenho, isso aqui são constantes, né? Por um alfa é uma constante, isso aqui é uma função decrescente de x, né? Então, na região 2, a densidade de probabilidade cai exponencialmente com a posição, né? Quão rápido vai cair com a posição, aí vai depender do número de onda, né? O número de onda K2' é que vai nos dar quão rápido eu vou diminuir a minha densidade de probabilidade, ou seja, a probabilidade de ocorrência da partícula à esquerda da origem. Mas basicamente esse é o gráfico da densidade de probabilidade. Continua sendo oscilatório na região esquerda, mas pode obter zeros, mas na direita a gente tem uma função decrescente, né, em x. Significa que a probabilidade de encontrar a partícula na região 2 diminui exponencialmente a partir da maneira que eu me afasto da origem, certo? Então, aqui, no caso, não tem análogo clássico, né? Aqui seria uma região completamente proibida de se movimentar uma partícula clássica, né? Aqui não, eu posso ter probabilidade não nula, mas claro, decrescente, né, de encontrar a partícula aqui. Lembrando que o coeficiente de reflexão é 1, né? Mesmo se eu encontro ela aqui com probabilidade não nula aqui na direita, né, à direita da origem, essa onda plana vai ter que voltar, né? Todas elas são refletidas. O coeficiente de reflexão é 1 e de transmissão é 0. Né? Então, não tem onda transmitida para cá, né? Para longe, para x tendendo ao infinito, por exemplo. Né? Certo? Esse fenômeno de ter probabilidade não nula aqui à direita da origem, que corresponderia à região classicamente proibida, né? É um fenômeno só obtido em mecânica quântica, né? Um fenômeno clássico, não clássico, perdão, né? Que é a famosa penetração da barreira. Né? Eu estou penetrando uma região classicamente proibida. E o fato, claro, como eu estava falando para vocês, mesmo ela penetrando aqui, ela vai ter que voltar, né? Porque a coeficiente de reflexão é exatamente 1. Né? Então, ela representa uma região que é classicamente proibida, mas esse fenômeno ondulatório existe análogo clássico, claro, ondulatório. Né? De novo, falando de ondas clássicas, né? Onda de luz incidente. Então, aqui eu estou saindo de onda de matéria para onda eletromagnética clássica, né? Esse tipo de fenômeno, que é a partícula chegando num potencial que é maior que a energia mecânica, né? No caso de onda clássica, por exemplo, luz, né? O análogo é esse daqui, tá? É uma luz incidente que ela está chegando numa interface onde eu tenho dois meios, né? Onde nesses dois meios a gente tem índices de refração, né? Diferentes. Então eu estou incidindo num meio onde eu tenho índice de refração maior. Claro, eu tenho uma parte que é refletida, né? Mas uma parte da intensidade da onda incidente ainda entra lá na região
2, que no caso aqui é a região onde eu tenho um índice de refração menor, né? E com diminuição exponencial da intensidade, né? Intensidade da luz, né? Então aqui eu tenho uma onda incidente num meio onde eu tenho um índice de refração maior. Claro, eu tenho a reflexão da luz, né? E aqui eu tenho uma evanescência, o pessoal chama de evanescência, né? Evanescência é se apagar, né? Uma evanescência da intensidade da luz no outro meio, no segundo meio, né? Onde o índice de refração é menor, né? Aqui tem a cara do campo elétrico, né? Por exemplo, a intensidade do módulo quadrado do campo elétrico quando eu passo de um meio para o outro, né? Onde está mudando o índice de refração. Lembrando que o módulo quadrado do campo elétrico para a radiação magnética livre, né? Basicamente é proporcional à intensidade da luz, né? Da radiação magnética. Né? Então aqui eu estou conseguindo mostrar para vocês que no caso de onda clássica, este fenômeno que a gente está analisando no caso de partícula, né? Descrita por ondas planas, né? Ocorre. Tá? Eu tenho reflexão da onda plana, da onda clássica, e evanescência da intensidade na segunda região. Isso aqui é o equivalente clássico que a gente está vendo ali no caso quântico, né? Onde eu estou com uma onda de matéria, né? Refletindo e uma parte com probabilidade nula de ser encontrada aqui na região 2. Né? Certo? Esse tipo de onda aqui, né, que uma parte fica com intensidade que decai exponencialmente na região com menor índice de refração, são chamadas, né, de ondas evanescentes. Né? Então, se vocês querem procurar fotos ou simulações desse tipo de processo, né, clássico, né, de onda clássica, por exemplo, com luz, né, em duas regiões com índice de refração, são ondas evanescentes. Né? Então, aqui no nosso caso, a gente está fazendo o análogo quântico das ondas evanescentes de luz, né, em dois meios. Né? Certo? De novo, só para finalizar a aula, eu queria fazer um exercício de fixação, porque a gente ficou só derivando as soluções, né? Claro, a gente fez toda a análise completa das soluções, mas a grande novidade aqui, no caso, é este aqui, que não tem análogo clássico, né? Na região onde a partícula tem energia menor que a energia potencial, né? naquela região. Ou seja, a novidade aqui, eu tenho uma probabilidade não nula de encontrar uma partícula numa região não clássica. Claro que eu sempre faço a comparação do caso macroscópico, né, comparado com o caso subatômico. Né? E a gente compara se eu consigo observar esse tipo de fenômeno. No caso aqui, o fenômeno que eu estou tentando falar para vocês é a probabilidade de encontrar uma partícula numa região classicamente proibida, se eu estou comparando um objeto macroscópico com um objeto subatômico, né, com massa pequena e velocidades relativamente médias. Né? Então aqui eu vou fazer a comparação. Então eu vou começar com um objeto que é macroscópico, né? Então aqui eu tenho um grão de poeira, que ainda é macroscópico, né? Que tem uma massa pequena, massa mensurável, que é 10 a menos 14 quilos, né? Com uma velocidade que é basicamente velocidade termal, né? A energia cinética é basicamente de oscilação termal, né? De agitação térmica, que a gente consegue mostrar que para esta massa aqui, né? Tipicamente a velocidade termal é da ordem de 1 milésimo de metro por segundo, né? 10 a menos 3 metros por segundo. E aqui eu vou fazer uma suposição, tá? Só para a gente ter ordens de grandeza, eu vou supor que essa poeira aqui estava livre e ela chega numa barreira, né? No nosso caso é o potencial degrau, né? Cujo U0, né? A energia potencial é o dobro da energia cinética quando ela estava livre. A energia cinética associada a V1, né? Então aqui o U0 é 2K1, onde o K1 aqui é a energia mecânica da partícula. Lembra que as condições iniciais dão o valor da EMEC, sempre em mecânica clássica, né? Então aqui o valor da EMEC é mv1 quadrado sobre 2, onde V1 é a velocidade da partícula livre, que é basicamente termal, né? Não é um dado onde só para facilitar a conta, né? Onde eu tenho uma razão sabida entre a U0 e o K1. Então a U0 é maior que a energia mecânica por fator 2. Né? Neste caso aqui eu quero calcular então qual é que é a distância de penetração na barreira, né? Ou no potencial degrau, né? Que é o Px, né? Na região 2, de maneira que a densidade de probabilidade caia para 1% do valor na origem. Então aqui eu quero calcular
qual é que é a distância percorrida aqui na direção à direita da origem, né? De maneira que o Px, né, ou a densidade de probabilidade, caia por um fator 100. Né? Então, qual é que é a distância percorrida de maneira que a probabilidade caia por um fator 100? A probabilidade de encontrar a partícula na região 2. Né? Bom, como a gente calculou aqui explicitamente, né, a densidade de probabilidade na região 2, vou mostrar aqui de novo para você. Olha aqui, ó. Ela depende, né, basicamente da função cosseno quadrado, da fase, são constantes, né? E P de x na região 2 depende só do número de onda, na verdade, na região 2, que é o K2 linha, e a posição onde ela está à direita da origem. Né? Basicamente é isso. Então, se eu fizer a razão da densidade de probabilidade em x igual a zero comparado com a distância ΔX, né? ΔX, né? Então, P calculado em ΔX comparado com o P, a densidade de probabilidade, calculado na origem, como as constantes, o a fase, são iguais nos dois casos aqui, né? Eu estou sempre na região 2 mesmo, né? Basicamente, essa razão aqui é proporcional a um exponencial decrescente, dado pelo número de onda K2' e a quanto eu entrei dentro da região proibida, né? Isso eu quero que seja um decréscimo de fator 100, né? Ou seja, esta razão das densidades de probabilidade é 0,01. Consigo mostrar daqui, né, que se eu isolar o ΔX aqui, ou seja, multiplicar por menos 1, ou seja, exponenciar, né? Exponenciar por menos 1 ambos os lados, formar o logaritmo neperiano de ambos os lados, eu consigo mostrar que o ΔX é logaritmo de 100 multiplicado por 2K2'. Né? Basicamente é quando eu tomei o log, né? Tomo o log de ambos os lados e isolo o ΔX. Né? Isso dá ΔX log de 100 dividido por 2K', K2'. Né? Basicamente, então, para calcular quanto tem que se deslocar dentro da região 2 para decrescer no fator 100, basicamente eu tenho que calcular quanto é que é o K2' para esse caso macroscópico. Né? Então, aqui o K2', no nosso caso aqui, a gente já sabe a definição de K2', né? É 2 vezes a massa da partícula, da poeira, a diferença entre o zero e o E, né? E o H cortado. Né? No nosso caso aqui, o zero é 2K1, ou seja, 2 vezes a energia mecânica, né? 2 vezes a energia mecânica, que é 2 vezes isso daqui, né? Basicamente. Então, quando eu substituo aqui, né, o zero por 2K1, ou seja, 2 vezes E, né, em termos da velocidade, vocês vão ver que eu vou ter uma massa quadrada, um V1 quadrado e o H cortado quadrado. Então, eu ainda consigo mostrar explicitamente, né, que isso pode ser calculado, o número de onda pode ser calculado como MV1 sobre H cortado. Claro que aqui eu vou escrever necessariamente o H cortado de maneira que eu consiga ter o K2 escrito em SI, né, inverso de comprimento em metros. Né. Bom, a massa da poeira está aqui, né, 10 a menos 14 quilos em SI, a velocidade 10 a menos 3, velocidade termal, né, típica termal, e a constante de Planck reduzida, né, reduzida é 1,054 da ordem, né, 1,054, 10 a menos 54 joule segundo, o que sobra aqui é o número de onda escrito em inverso de metro, né, 9,5, 10 na 16. Como eu tenho o número de onda para esse objeto macroscópico livre antes de chegar na barreira, né, antes de chegar no potencial degrau, coloco este valor aqui, 9,5, 10 na 16, né? E aí eu vou obter qual é a distância x, onde a amplitude de probabilidade vai cair por um fator 100. Vocês conseguem ver que isso aqui é muito pequeno, é 2,4, 10 a menos 17. Isso aqui é 10 na menos 7 vezes menor que o tamanho atômico, né? Então, do ponto de vista de objeto macroscópico, essa história de entrar na barreira com probabilidade não nula é ridículo, né? Não vai entrar, né? Porque ela entra, ou seja, 10 na 7 bom, 10 na 6 é milhão, né? É 10 milhões de vezes menor que um tamanho atômico, né? Para cair por 100%, por fator 100, a probabilidade de encontrar partícula lá. Então, para objeto macroscópico, a probabilidade de encontrar partícula à direita da origem basicamente é indetectável, né? Não é verificável experimentalmente. E a gente recobre, claro, o que a gente sabe no caso clássico. Né? Nesse caso aí, um caso clássico, a partícula volta. Né? Ali, em x igual a zero tem um ponto de retorno clássico,
e a partícula retorna, né? Retorna para a esquerda. Aqui ainda tem uma probabilidade não nula de ela entrar ainda um pouco na região proibida, mas dá para ver que para a partícula macroscópica isso é ridículo, né? É 10 milhões de vezes menor que um tamanho atômico. É zero, basicamente é zero. Ela não entra, na verdade, essa poeira ainda. Mas se eu tenho partícula subatômica, no caso do elétron, aí o negócio muda de figura. Então aqui como meu último exemplo, eu vou usar elétron no interior do metal. No efeito fotoelétrico a gente veio isso, né? A gente considerou os elétrons no metal como sendo quase livres, né? Então eles absorvem a energia dos fótons lá no efeito fotoelétrico e conseguem vencer a função trabalho e saírem, né, livres de dentro do material com alguma energia cinética, né? Que é a diferença da função trabalho com a energia absorvida pelo fóton. Né? Mas lembrem que quando a gente modelou elétrons do metal, a gente assumiu que eles eram quase livres lá dentro do metal, né? Pelo menos os que estavam mais nas últimas camadas, né? Mas só que para escapar, ele tem que passar por um potencial, ele tem que pagar um pedágio, né? Que basicamente no nosso caso é a função trabalho do metal, né? Quanto é que ele tem que entregar em energia, que ele só consegue fazer isso absorvendo a energia de um fóton, por exemplo. E essa função trabalho basicamente é a nossa diferença do zero com o e para cálculo do número de onda, né? Ou seja, eu tenho uma partícula livre com energia mecânica que é menor que o zero e a gente sabe quanto é que é essa diferença, né? A diferença é basicamente a função trabalho, que é o ômega zero na nossa notação, né? Que no caso, por exemplo, aqui do caso do cobre, quero fazer um exemplo, né? É da ordem de 4 electrovolts. Né? 4 electrovolts, mas as funções de trabalho são dessa ordem, né? Unidade de electrovolts. Né? No caso do cobre é 4 electrovolts. Então aqui nesse caso do elétron, eu estou modelando elétron quase livre dentro do metal. Para sair para fora do metal, ele tem que passar por uma barreira, né? Que tem uma altura que é ômega zero, né? Que é 4 electrovolts no caso do próton. O ômega zero então vai fazer o papel do nosso degrau, né? Que o elétron teria que vencer, né? Para sair para fora do átomo em que está ligado, né? E aqui então eu quero fazer a mesma estimativa, né? O mesmo caso anterior, eu quero calcular qual é a distância de penetração do elétron dentro da barreira, entre aspas, efetivas, que é dada pela função trabalho, né? Estou assumindo constante. Quanto ele para cair a densidade de probabilidade também por fator 100, né? No caso do elétron agora. Bom, de novo, então a gente vai ter que recalcular quanto é que é o número de onda. Igual a distância percorrida para cair o fator 100 é inversamente proporcional a 2K, 2'. Então é inversamente proporcional ao número de onda na região 2. Né? Então o K2' eu vou ter que recalcular no caso do elétron. Então a gente mostrou aqui que a diferença do E e do zero basicamente é a função trabalho. Então o 0 menos E eu estou assumindo que é o ômega zero. Né? Só para a questão de unidades, se a gente colocar certinho as unidades, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por C quadrado. Por quê? Porque em cima eu vou ter então a energia de repouso do elétron, né? E embaixo eu vou ter a constante H cortado C, que a gente sabe ela em unidade de electrovolts. Como eu tenho a função trabalho em electrovolts, é interessante eu escrever quem está acompanhando o ômega zero e o denominador em unidade de electrovolts. Então eu faço isso multiplicando em cima e embaixo por C quadrado. Então aqui eu já tenho tudo pronto para fazer o cálculo numérico. Né? Então aqui eu tenho dentro da raiz 2, a energia de repouso do elétron, né, que é o 511 keV, ou seja, kV, 10 na 3 electrovolts. A função trabalho, que é 4 electrovolts, né, e embaixo o H cortado C ao quadrado. O H cortado C em unidade de electrovolts a gente já conhece, né, é 1973 ponto alguma coisa, electrovolts angstrom, né. Faço a continha aqui, claro que seria em angstrom, mas aqui eu escrevi em metros na menos 1. Né? Poderia ser escrito em termos de angstroms mesmo. Né? Isso é da ordem 10 na 10, inverso de metro. Né? Quando eu substituo aqui para calcular, então, para este número de onda de um elétron quase livre dentro de um metal cujo diferença de U0 menos E é a função trabalho, eu consigo mostrar que esse elétron, então, ele cai a densidade de probabilidade por fator 100, para uma distância espacial, né, a partir da origem ali, em 2,3 angstrom. Isso aqui, comparado com tamanhos atômicos, que é da onde o elétron está dentro, né, é razoável, porque aqui eu tenho
basicamente 2 ou 3 ordens de grandeza, o tamanho atômico que é da ordem de 1 angstrom, e o angstrom que é o raio de Bohr. Então aqui, nesse caso do elétron, que é uma partícula subatômica, quando ele está livre num metal, o fato que ele está chegando numa barreira de potencial, que é a função trabalho, ele tem uma probabilidade não nula, ainda para, mesmo que caia 100%, né, perdão, caia uma fator 100, a densidade de probabilidade, as distâncias espaciais aqui são relativamente grandes, né? Aqui a gente tem quase 2 ordens de grandeza o tamanho atômico, certo? Tranquilo? Então aqui é só um caso final onde eu estou mostrando a comparação da probabilidade não nula dentro da barreira, né? No caso de uma partícula macroscópica, isso basicamente é imperceptível, não tem como verificar experimentalmente isso, né? E no caso do partícula subatômica, como no caso do elétron, né? Aí sim, a distância percorrida dentro da região proibida, classicamente é relevante, né? É da ordem dos tamanhos atômicos, sendo que esse elétron livre está dentro dos átomos onde ele está fracamente ligado. É importante a questão aqui da interpretação, né, da distância percorrida, né, para o caso do elétron. No caso de partícula grande, de partícula macroscópica, não vai fazer diferença nenhuma, a gente recai no caso clássico. Então, eu vou parar por aqui, encerrando em detalhamento o potencial degrau. Na nossa próxima aula, na quinta-feira, né, a gente vai analisar a barreira de potencial, e aí um fenômeno que vai aparecer novo, né, na barreira de potencial, que é a probabilidade de tunelamento quântico, né? Ou seja, é a passagem da partícula livre por uma região que é proibida classicamente, né? E ela sair dessa região proibida classicamente. Né? Então a gente vai ver os dois casos físicos da barreira de potencial, o análogo clássico, né? E onde a partícula passaria por uma região proibida classicamente. Né? Então na aula que a gente vai ver em detalhes a barreira de potencial, né, e o fenômeno do tunelamento quântico, a gente vai calcular qual é que é a probabilidade de tunelamento e tudo mais, certo? Sempre eu coloco alguns textos, aqui não é sobre o potencial degrau, mas sobre textos de aplicação de mecânica quântica, conteúdo de mecânica quântica no ensino médio, né, sempre vocês terem referências aí para a parte de ensino, né? Certo? Paro por aqui, então na aula que vem a gente vai ver passagem por tunelamento, né? No caso da barreira de potencial. Né? Claro, aqui é o caso 1D, né? Uma barreira de potencial que é retangular, né? A gente vou até comentar para vocês como é que a gente faz o caso onde a barreira não é retangular, tem outra forma, né? Uma forma contínua, não com o zero constante, né? Mas basicamente o princípio vai ser o mesmo, né? Feito. Então nos vemos na quinta para nós analisarmos a barreira de potencial, né? E efeito de tunelamento. Né? Boa noite, nos vemos na quinta. Estou indo aqui um pouquinho para quem quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Certo? Boa noite, até quinta.